Você já percebeu que por mais que mude de relacionamento, a história parece sempre a mesma? Como se as pessoas mudassem de rosto, de nome, de profissão, mas o resultado final fosse idêntico. É como se você estivesse presa a uma narrativa que se repete repetidamente, sem pedir sua permissão, quase como um déjà vu emocional. Hoje, eu quero te mostrar por que isso acontece, o que existe por trás desses ciclos e, principalmente, como você muda esse padrão de uma vez por todas. Porque nenhuma repetição é coincidência. Ela sempre revela algo que você inconscientemente continua aceitando, esperando ou tolerando sem perceber. E eu já vou começar sendo extremamente direto. Quando você vive os mesmos padrões nos relacionamentos, isso não significa que você só tem azar, que só encontra gente igual ou que ninguém presta. Isso significa que existe uma programação interna que ainda não foi mudada. E enquanto essa programação continuar ativa, você pode até mudar de cidade, de carreira, de rotina, mas não muda de padrão, porque a vida não te envia o que você quer conscientemente. Ela te devolve aquilo que você é emocionalmente. E isso inclui o que você acredita sobre amor, comprometimento, abandono, merecimento e até sobre você mesma. Normalmente, quando alguém vive ciclos repetidos, isso se manifesta em 3 áreas muito claras. Ou você sempre encontra pessoas indisponíveis, ou sempre vive relações intensas que viram caos, ou sempre sente que está dando mais do que recebe. E quando a pessoa percebe isso, ela tenta mudar, mas tenta do lado de fora. Ela pensa, agora quero alguém mais maduro, agora serei mais seletiva, agora vou agir diferente. Só que no fundo, sem mexer na raiz emocional, essas promessas morrem no primeiro mês. Porque a mudança real não está em tentar controlar o próximo relacionamento. Ela está em reprogramar por que você aceita esses relacionamentos. E vamos falar a verdade. Repetir relacionamento não significa apenas repetir pessoas. Significa repetir sensações, repetir sentimentos, repetir feridas. Muitos dizem, não entendo. Por que sempre acabo com pessoas que me tratam da mesma forma? E a resposta é, porque existe algo dentro de você que já espera esse tipo de tratamento. Não porque você quer sofrer, claro que não, mas porque existe uma parte interna escondida, acostumada a esse tipo de experiência. E quando uma pessoa aparece e dá exatamente o que você aprendeu a esperar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja confuso, mesmo que seja doloroso, essa parte se sente em casa e você se conecta. E isso não é drama, isso é psicologia, isso é energia, isso é lei da atração funcionando no nível mais profundo, porque você não atrai só o que deseja, você atrai aquilo que você acredita ser normal. Vamos imaginar alguém que cresceu entendendo que amor é cuidado, respeito e estabilidade. Essa pessoa dificilmente vai se conectar profundamente com alguém que trate amor como jogo, ausência, insegurança. Porque emocionalmente, aquilo não faz sentido para ela. Agora, alguém que cresceu aprendendo que amor é esforço, é esperar, é lutar para ser escolhida, é tentar merecer. Quando encontra alguém que exige esforço, espera ou luta, essa pessoa se sente em casa. O corpo reconhece. A mente reconhece. A emoção reconhece. A narrativa reconhece. E assim, sem perceber, você entra de novo no mesmo ciclo. Por isso, antes de imaginar o próximo relacionamento perfeito, você precisa entender quais são as histórias emocionais que você continua repetindo. E essa é a parte que a maioria evita, porque exige olhar para dentro, exige honestidade, exige encarar a própria participação no padrão. E isso não significa assumir culpa, significa assumir consciência. Então eu quero que você comece se perguntando: qual parte dessa repetição me parece familiar? Qual sentimento aparece em todos os meus relacionamentos, mesmo sendo pessoas diferentes? Do que eu reclamo sempre? E o que eu tolero sempre? Porque você só muda um padrão quando identifica o que continua aceitando nele. Talvez você sempre encontre pessoas que não se comprometem. Talvez sempre acaba se doando demais. Talvez sempre acaba sendo a que tenta resolver,
apoiar, sustentar emocionalmente o outro. Talvez sempre vive histórias em que você sente que precisa competir por atenção. Ou talvez sempre sente que o outro tem poder sobre você. Tudo isso não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o que você aprendeu a chamar de amor, sobre o que você chama de normal, sobre o que você ainda acha que precisa aceitar para não perder alguém. A grande virada acontece quando você percebe que não está repetindo o relacionamento. Você está repetindo a sua versão de si mesma dentro do relacionamento. E essa versão é moldada pelas crenças que você carrega. E eu quero que você entenda isso com calma. Você não atrai pessoas repetidas. Você atrai interações repetidas. E essas interações vêm das suas crenças internas. Se, por exemplo, você acredita que amor é difícil, você se conecta com quem complica. Se acredita que precisa se esforçar para ser valorizada, você encontra quem exige esforço. Se acredita que não é suficiente, você se relaciona com quem confirma essa sensação. Se acredita que precisa esperar, você encontra quem não entrega nada agora. Se acredita que o outro sempre vai embora, você se aproxima justamente de quem não fica. E você pode estar pensando, mas eu não quero nada disso. Eu sei. Conscientemente você não quer, mas inconscientemente é isso que você espera, porque é isso que você já viveu. E é aí que está o segredo da mudança. Você não muda padrão escolhendo melhor. Você muda padrão escolhendo diferente. E para escolher diferente, você precisa se tornar alguém diferente internamente. A mudança começa dentro, não fora. E eu quero te guiar nisso agora. O primeiro passo é elevar o seu padrão emocional, não o seu padrão de exigência. Quando você fortalece a imagem que tem de si mesma, aquilo que antes parecia normal passa a ser imediatamente percebido como inaceitável. E esse é o ponto crucial. Relacionamentos repetidos só acontecem quando você ainda não percebe claramente o que está errado logo no início. Porque no começo, a repetição se camufla muito bem. Ela aparece como química, como intensidade, como conexão rápida. E é justamente isso que mantém o ciclo vivo. Mas quando você muda internamente, os seus sensores mudam. Aquilo que antes parecia atraente, agora soa como alerta. Aquilo que antes parecia química, agora parece sinal. Aquilo que antes te puxava, agora te afasta. E isso é evolução afetiva. O segundo passo é aprender a se observar no início das relações, porque os padrões não se repetem no final. Eles se repetem no início, no jeito como você se entrega rápido demais, no jeito como ignora pequenos sinais, no jeito como tenta ganhar alguém que não está oferecendo nada, no jeito como interpreta interesse onde existe apenas conveniência, no jeito como confunde migalha com possibilidade. A repetição sempre começa onde você não presta atenção. E o terceiro passo é alinhar seu estado emocional com a experiência que você realmente quer ter. Isso é lei da atração em sua forma mais pura, porque você não atrai o que diz querer. Atrai aquilo com o que você se identifica emocionalmente. Se você diz que quer um relacionamento saudável, mas internamente se identifica com insegurança, medo, instabilidade ou necessidade, você cria um conflito interno. E esse conflito sempre vence a sua intenção consciente. Para mudar isso, você precisa ensinar o seu corpo e a sua mente que o amor saudável é familiar, que é possível, que é seguro, que é natural, que não exige esforço para existir, que não exige dor para ser mantido. Quanto mais você se acostuma com a sensação de tranquilidade emocional, mais naturalmente você rejeita tudo o que não combina com isso. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso na prática? E a resposta é, criando uma nova identidade emocional. Não é sobre visualizar alguém perfeito entrando na sua vida, é sobre visualizar você mesma se relacionando de outra forma. É sobre imaginar cenários saudáveis e sentir que eles são normais. É sobre ressignificar o amor no nível mais profundo. E aqui vai um ponto essencial. Relacionamentos repetidos também acontecem quando você ainda está emocionalmente ligada
a uma versão antiga sua. Talvez você já tenha mudado racionalmente, mas ainda carrega as expectativas antigas no seu corpo emocional. E para se livrar desse padrão, você precisa se libertar da antiga versão de si mesma. Por isso, eu quero que você reflita agora. Quem você se tornava em cada relacionamento que viveu? Qual papel você exercia? A salvadora? A adulta que cuida de tudo? A que não queria incomodar? A que esperava ser escolhida? A que tinha medo de perder? A que aceitava pouco para ter algo? Essa versão precisa ser encerrada. Não com julgamento, mas com consciência. Ela só existiu porque naquela época era o que você sabia fazer. Era o que você conseguia sentir. Era o que você entendia como possível. Mas agora você não é mais aquela versão. Você tem mais clareza, mais consciência, mais maturidade, mais percepção. E essa nova versão precisa assumir o lugar principal na sua vida. Quando você muda sua identidade emocional, os padrões antigos perdem força naturalmente. Eles deixam de te atrair e deixam de fazer sentido. O que antes te prendia, agora te desencoraja. O que antes te confundia, agora te afasta. E o que antes parecia conexão, agora parece carência disfarçada. O ponto mais precioso é este. Você não precisa lutar para mudar padrões. Você só precisa se tornar incompatível com eles. E quando isso acontece, o universo se reorganiza ao seu redor. As pessoas que antes se aproximavam param de chegar. As situações que antes aconteciam param de acontecer. Não porque você bloqueou, mas porque você deixou de vibrar na frequência emocional que atraía aquilo. E então, naturalmente, surge um espaço. E esse espaço é necessário. Porque nenhum relacionamento saudável entra onde existe caos, urgência, medo ou repetição. O amor saudável não compete com padrões antigos. Ele chega quando você se torna alguém que sabe receber, alguém que sabe ser escolhida porque sabe se escolher, alguém que sabe ser valorizada porque se valoriza, alguém que não aceita menos do que merece porque sabe exatamente o que merece. A mudança começa na decisão interna de não repetir a si mesma. E quando você faz isso, tudo muda. Sua energia, sua postura emocional, suas escolhas, sua percepção, suas respostas, seus limites. E então, a vida responde. Porque a vida sempre responde à sua identidade. Sempre. Relacionamentos repetidos não desaparecem quando você finalmente encontra alguém especial. Eles desaparecem quando você se torna alguém que não repete o passado. E quando isso acontece, o amor que chega é novo. Não porque a pessoa é perfeita, mas porque você se tornou alguém que cria relações novas, ao invés de repetir histórias antigas. E eu quero finalizar te lembrando de algo fundamental. Você não está presa a nenhum padrão. Você só está repetindo aquilo que ainda não percebeu que pode mudar. E agora que percebeu, nada te prende mais. A partir deste momento, você tem consciência, clareza e ferramentas para se libertar. E quando você muda internamente, o universo muda externamente. Sempre. Porque a repetição só existe até o dia em que você desperta. E hoje, você despertou. Se esse vídeo te trouxe clareza, se tocou alguma parte de você, se fez sentido no seu coração, eu te peço. Deixa o like porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir isso. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. A gente fala sobre despertar emocional, lei da atração, consciência, cura interna e tudo o que te ajuda a criar a vida que você realmente quer viver. E não esquece de ativar o sininho, porque tem vídeo novo toda semana e eu quero muito caminhar com você nesse processo de transformação. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.